A BR-153 corta o coração do Brasil como uma cicatriz antiga. Eu conheço cada curva dessa estrada entre Goiás e Tocantins como conheço as linhas da minha própria mão. 30 anos de volante. 30 anos carregando carga e silêncio de um canto para o outro desse país continental. Mas fazia 3 anos que eu carregava um peso diferente. O peso de uma aliança que eu não tirava do dedo, mesmo sabendo que a dona dela estava num cemitério em Anápolis. Eu acordei naquele dia 15 de dezembro do mesmo jeito que vinha acordando desde que enterrei a Cida, sem vontade nenhuma, só no automático. A cama do lado continuava fria. Eu ainda esticava a mão de madrugada às vezes, procurando o calor dela. E quando meus dedos encontravam só lençol gelado, era como levar um soco direto no peito. 52 anos nas costas. Joelho que estala quando levanto. Lombar que reclama depois de 8 horas sentado. Mão calejada de tanto apertar volante em estrada sem fim. Café preto sem açúcar, que nem ela fazia. E depois estrada. Sempre estrada. Porque quando você vira caminhoneiro viúvo, o silêncio vira seu único passageiro. Ele senta no banco do carona e não paga frete, mas cobra tudo. Cobra em lembrança, cobra em saudade, cobra em culpa por cada vez que você escolheu a estrada em vez de ficar mais um dia em casa. Naquela manhã, eu tinha saído de Palmas com destino a Goiânia, carga de grãos, rotina. Nada demais. O sol já vinha alto quando eu peguei um desvio por uma estrada de terra que eu conhecia bem. Um atalho que economizava uns 40 quilômetros e me tirava do trânsito pesado da rodovia principal. Interior de Goiás profundo. Daqueles lugares onde o GPS perde o sinal e você navega pela memória e pela posição do sol. Poeira vermelha grudando no para-brisa. Calor de rachar pedra. O barulho monótono do motor diesel e o canto estridente das cigarras eram a única trilha sonora. Eu vinha no piloto automático, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo, que é o jeito que a gente pensa quando está sozinho demais, há tempo demais, quando uma coisa estranha chamou minha atenção. Na lateral da estrada tinha um brejo. Um daqueles alagados que se formam na época das chuvas e que o pessoal da região evita. Dizem que tem sucuri, jacaré, cobra d'água. Lugar feio. Lugar que você não para nem para mijar. Mas naquele dia tinha algo diferente na beira daquela água barrenta. Primeiro eu achei que era um tronco caído. Talvez um animal morto. Sei lá. Mas o tronco se mexeu. Eu tirei o pé do acelerador sem nem pensar. O caminhão foi perdendo velocidade enquanto meus olhos tentavam entender o que diabos eu estava vendo. E então eu vi. Era uma pessoa, uma jovem, caída de lado na lama, imóvel, com uma barriga enorme de gravidez avançada. O vestido simples, cor de barro agora, colado no corpo. O cabelo escuro grudado no rosto suado. Os pés descalços, machucados, cheios de cortes. Ela estava desmaiada, e ao redor dela, 4 jacarés, grandes, adultos, corpo pesado, cauda grossa arrastando na lama, olhos frios como pedra. Meu sangue gelou na mesma hora. Eu já vi coisa ruim em estrada. Acidente feio, gente morta, bicho atropelado. Mas aquilo ali não era só medo. Era absurdo. Era impossível. Eu parei o caminhão atravessado na estrada de terra, desliguei o motor e fiquei ali parado uns segundos, só olhando, tentando processar. A jovem não se mexia. Será que já estava morta? Será que os jacarés estavam esperando para... Não podia ser. Mas o mais estranho, e isso me arrepiou inteiro, é que os bichos não estavam avançando nela. Não estavam mordendo, não estavam atacando. Eles estavam posicionados, tipo um círculo, tipo uma guarda. Como se ela fosse algo precioso que eles tinham ordem de proteger. Eu balancei a cabeça. Tô maluco, pensei. Jacaré não protege gente, jacaré come gente. Mas a cena continuava ali, real. Impossível.
E a jovem grávida continuava desmaiada, talvez morrendo, enquanto eu ficava travado dentro da cabine como um covarde. Pensei na Cida, pensei no que ela diria se me visse ali parado. Vai, Zé, vai ajudar essa menina, não importa o risco, importa o certo. Eu respirei fundo, peguei um pedaço de ferro que eu guardava atrás do banco, mais para me sentir menos indefeso do que por achar que ia adiantar alguma coisa contra 4 jacarés. E desci da cabine. O calor me acertou em cheio. O cheiro de lama, água parada e mato molhado encheu meu nariz. Meus pés afundaram um pouco na terra úmida da beira da estrada. Eu comecei a me aproximar, devagar, cada passo medido. E então eu percebi uma coisa que me deixou ainda mais confuso. Os jacarés estavam virados para fora, não para ela, virados para a estrada, para a mata, para qualquer ameaça que viesse de fora, como se o perigo não fosse ela, fosse outra coisa. Cheguei mais perto, dava para ver melhor agora. A respiração dela era fraca, quase imperceptível. O rosto tinha a cor de quem passou tempo demais no sol, lábios rachados de sede, e nos pulsos, marcas roxas, hematomas que não eram de queda. Aquilo não era acidente. Ela tinha fugido de alguém, fugido e desistido ali, na beira daquele brejo esquecido por Deus. E os jacarés, por algum milagre que eu jamais vou entender, não deixaram que a morte chegasse nela antes de mim. Eu me aproximei mais um passo. Um graveto estalou embaixo da minha bota. Os 4 jacarés viraram a cabeça ao mesmo tempo na minha direção, lenta, sincronizada. Aqueles olhos mortos me encarando. Eu travei no lugar. Naquele segundo, tudo ficou claro. Eu tinha 2 escolhas: recuar para o caminhão, continuar minha viagem, fingir que não vi nada, ou ir até o fim e apostar que aquilo tudo, por mais insano que fosse, era real. E eu não sei o que me deu. Talvez fosse a voz da Cida ecoando na minha cabeça. Talvez fosse raiva de mim mesmo por ter passado 3 anos só existindo sem viver. Talvez fosse Deus me testando. Eu fui. Andei direto para os jacarés, olhando nos olhos deles, segurando aquele ferro inútil na mão trêmula. E falei, alto, firme. Eu vou tirar ela daqui. Vou levar para um lugar seguro. Vocês deixam? Silêncio. Só o som do vento nas folhas e o meu coração batendo desembestado. E então, o jacaré maior, o que estava mais perto dela, deu um passo para o lado. Os outros fizeram o mesmo. Abriram espaço, um corredor, como se tivessem entendido, como se tivessem consentido. Eu engoli seco, não acreditando no que estava vendo, e me abaixei devagar. Encostei na jovem. A pele dela estava quente demais. Febre, desidratação. Ela precisava de hospital, rápido. Passei os braços por baixo do corpo dela com todo o cuidado do mundo e levantei. Ela era leve demais para alguém tão grávida. Leve demais para alguém que carregava uma vida dentro dela. Comecei a andar de costas, sem tirar os olhos dos jacarés, um passo de cada vez. Eles não se mexeram, só ficaram ali, observando, até eu sair da borda do brejo e pisar de volta na estrada de terra. Aí eu corri. Corri com ela nos braços, ofegante, sentindo o peso da idade e da urgência, até o caminhão. Abri a porta da cabine, subi com dificuldade e deitei ela no banco do carona. Peguei uma manta velha que eu usava nas noites frias e coloquei embaixo da cabeça dela. Peguei minha garrafa d'água e molhei os lábios rachados dela. Dei uns golinhos, ela não acordou. Liguei o motor e acelerei. Tinha um posto a uns 15 quilômetros. Lá teria telefone, teria gente, teria socorro. Mas antes mesmo de chegar lá, ela acordou, de repente, num susto, os olhos arregalados, o corpo todo tenso, a mão agarrando a barriga como se quisesse proteger o bebê de algo invisível. E ela gritou, "Ele vai me achar, ele vai me matar." Eu quase perdi o controle do volante. "Calma, moça, calma, você está segura." Ela me olhou como se não me visse, como se estivesse olhando para um fantasma, para um monstro. "Quem é você? Onde eu tô?"
Meu nome é José. José Ferreira. Eu te achei desmaiada na beira de um brejo. Eu só quero te ajudar. Não, não. Ele vai me achar. Ele sempre me acha. E aí ela começou a chorar. Um choro de desespero, de terror, de quem carrega um trauma tão fundo que nem o corpo aguenta mais. Eu não sabia o que fazer. Nunca fui bom com palavra. Sempre fui melhor com silêncio e estrada. Mas eu disse, do jeito mais firme que consegui, ninguém vai te machucar, não enquanto eu estiver aqui. Ela me olhou, realmente me olhou, e pela primeira vez desde que acordou, pareceu me ver de verdade. Por quê? Ela perguntou, a voz quebrada. Por que você está fazendo isso? Eu não soube responder na hora. Só depois, muito depois, eu entendi. Eu estava fazendo aquilo porque nos últimos 3 anos eu tinha virado um fantasma. Eu respirava, comia, dirigia, mas não vivia. E naquele brejo, naquele momento impossível, cercado de jacarés, alguma coisa dentro de mim acordou. Eu tinha encontrado um motivo, e o motivo estava ali, grávida, apavorada, fugindo de um passado que eu ainda não conhecia, mas que eu, de alguma forma, tinha acabado de me comprometer a enfrentar. Fim do capítulo 1. Continue e alongue o próximo capítulo, 1509. Capítulo 2. O peso das palavras não ditas. O posto de gasolina apareceu como um miragem no meio daquela estrada poeirenta. 3 bombas enferrujadas, uma lojinha com teto de zinco e 2 mesas de plástico debaixo de um toldo rasgado. Mas tinha gente. Tinha telefone, tinha vida. Eu encostei o caminhão na lateral, longe das bombas, num canto com sombra. A jovem tinha voltado a fechar os olhos, mas dessa vez não era desmaio. Era exaustão pura. O corpo dela tinha desistido de lutar e agora só queria descansar, nem que fosse por 5 minutos. Eu desliguei o motor e fiquei ali sentado, segurando o volante, tentando organizar os pensamentos. Meu coração ainda batia rápido, as mãos ainda tremiam. Eu tinha 52 anos de estrada, tinha visto de tudo, mas nada, absolutamente nada, tinha me preparado para aquilo. Jacarés protegendo uma mulher grávida. Como se eu tivesse entrado num conto da minha avó, daqueles que ela contava na beira do fogão, a lenha quando eu era criança. Histórias de santos, de proteção divina, de milagres escondidos no sertão. Mas aquilo tinha acontecido. Eu tinha visto, tinha sentido o medo, tinha olhado nos olhos daqueles bichos e eles tinham deixado eu passar. Balancei a cabeça, afastando o pensamento. Não era hora de tentar entender o impossível. Era hora de agir. Olhei para a jovem. Ela respirava mais calmo agora, mas a testa ainda brilhava de febre. A barriga subia e descia debaixo do vestido sujo. 7, 8 meses de gravidez fácil, talvez mais. Eu precisava chamar ajuda, ambulância, polícia, hospital. Mas quando eu ia abrir a porta da cabine, ela segurou meu braço. A força do aperto me surpreendeu. Não chama a polícia, ela disse, a voz rouca, os olhos ainda fechados. Moça, você precisa de ajuda, precisa de médico. Você e o bebê, não chama a polícia, ela repetiu, dessa vez abrindo os olhos e me encarando com uma intensidade que me calou na hora. Por favor, tinha medo naqueles olhos, medo real, do tipo que não se finge. Ele tem contatos, ela continuou, a voz tremendo. Ele conhece gente. Se você chamar a polícia, ele vai saber onde eu tô. E aí acabou. Eu fiquei ali, dividido. Uma parte de mim sabia que o certo era chamar as autoridades, deixar que gente preparada cuidasse daquilo. Mas a outra parte, a parte que tinha visto aqueles jacarés, a parte que tinha ouvido o desespero na voz dela, sabia que nem tudo que é certo é simples. Quem é ele? Perguntei baixo. Ela desviou o olhar, mordeu o lábio, levou a mão na barriga num gesto protetor. O pai do bebê, respondeu, e as palavras saíram como se machucassem. Meu marido, ex-marido, sei lá.
Eu fugi dele faz 4 dias. 4 dias. Grávida de 8 meses, sozinha, fugindo a pé pelo interior de Goiás. Meu Deus do céu! Escapou de mim. Eu não posso voltar, ela disse, e agora as lágrimas desciam, limpando rastros na sujeira do rosto. Se eu voltar, ele me mata. Mata eu e mata essa criança. Ele já tentou, 2 vezes. 2 socos na barriga quando eu disse que ia embora. Ele disse que se o filho não fosse dele, do jeito que ele queria, não ia ser de ninguém. Senti a raiva subir quente pelo peito. O tipo de raiva antiga, de homem que foi criado acreditando que bater em mulher é coisa de covarde. O tipo de raiva que a Cida sempre dizia que eu precisava controlar porque ia me meter em encrenca. Mas a Cida não estava mais aqui. E aquela jovem estava. Como você se chama? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ela hesitou, como se até o nome fosse perigoso de dizer em voz alta. Luana, respondeu por fim. Luana Cristina. Luana, eu sou o José Ferreira. E eu vou te fazer uma promessa agora. Enquanto você estiver comigo, ninguém encosta um dedo em você. Entendeu? Ela me olhou como se quisesse acreditar, mas não conseguisse. Você não conhece ele, disse balançando a cabeça. Você não sabe do que ele é capaz. Não conheço, concordei. Mas eu já vivi muito, já vi muito. E uma coisa eu aprendi: homem que bate em mulher grávida é fraco. E fraco a gente enfrenta. Saí do caminhão antes que ela pudesse responder. O calor lá fora era sufocante. O chão irradiava aquele calor de meio-dia que parece derreter a sola do sapato. Andei até a lojinha, onde um senhor de uns 70 anos cochilava numa cadeira de balanço atrás do balcão. Ele acordou num sobressalto, limpando a baba do canto da boca. Pois não, moço? O senhor tem água mineral? E alguma coisa para comer? Bolacha, pão, qualquer coisa? Tenho sim. R$2 a água. Pão de queijo tá quente ainda, minha mulher acabou de fazer. R$3 a porção. Me dá 4 água e 2 porção de pão de queijo. Enquanto o velho separava tudo numa sacolinha plástica, eu olhei em volta. O lugar era simples, mas limpo. Tinha uma Nossa Senhora Aparecida no canto, com uma velinha acesa. Tinha um calendário velho na parede, ainda marcando novembro. Tinha o cheiro bom de café coado misturado com óleo diesel. Moço, o senhor tá bem? O velho perguntou, me entregando a sacola. Parece que viu um fantasma. Só um dia difícil, respondi pagando. Voltei pro caminhão. Luana tinha se sentado, estava olhando pela janela com aquele olhar distante de quem tá ali, mas não tá. Trouxe água e comida, falei subindo na cabine. Você precisa comer alguma coisa. Não tenho fome. Não perguntei se você tem fome. Perguntei se você vai comer. Ela me lançou um olhar, meio irritado, meio surpreso, mas pegou a água. Bebeu devagar, como se cada gole custasse um esforço. Depois mordeu um pedaço de pão de queijo, mastigou sem vontade. Eu comi também, mais por hábito que por fome. A gente ficou ali em silêncio uns minutos, só o som da mastigação e do vento batendo na lataria do caminhão. Onde eu estava quando você me achou? Ela perguntou de repente. Na beira de um brejo, uns 20 quilômetros para trás. Como eu fui parar lá? Isso eu não sei, mas você estava desmaiada e tinha... Parei. Não sabia como dizer sem soar louco. Tinha o quê? Ela insistiu. Tinha uns jacarés em volta de você. Ela franziu a testa. Jacarés? 4. Grandes. Eles estavam te protegendo. Esperei ela rir. Ou dizer que eu estava maluco. Ou qualquer reação normal. Mas ela só ficou olhando para mim, séria, e depois olhou para a própria barriga. Minha avó sempre dizia que eu tinha proteção. Ela disse baixinho. Ela era benzedeira lá na roça onde eu cresci, perto de Pirenópolis. Dizia que eu tinha nascido num dia de santa, que tinha anjo da guarda forte. Eu nunca acreditei muito nessas coisas. Ela passou a mão na barriga. Mas faz 4 dias que eu tô fugindo.
andando de madrugada, dormindo em mato, sem comer direito, sem água. E eu não sei como, mas eu ainda estou viva. Esse bebê ainda está vivo. A voz dela embargou. Talvez ela tivesse razão. Eu não sabia o que dizer. Nunca fui religioso. A Cida era. Ela acendia a vela, rezava o terço, ia na missa todo domingo. Eu ia junto mais para fazer companhia que por fé. Mas depois que ela morreu, eu me afastei até disso. Achava que Deus tinha me esquecido. Mas naquele momento, dentro daquele caminhão velho, com uma mulher grávida que tinha sido protegida por jacarés, eu comecei a me perguntar se eu é que tinha esquecido dele. Para onde você estava indo? Perguntei. Para qualquer lugar longe daqui, ela respondeu. Eu tenho uma tia em Palmas. A gente não se fala faz anos, mas é a única família que me resta. Pensei que talvez, sei lá, talvez ela me aceitasse de volta. Palmas, coincidência demais. Eu tô indo para Goiânia, falei. Mas eu posso mudar de rota, posso te levar em Palmas. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, cansados, desconfiados. Por quê? Por que você está fazendo isso? Era a segunda vez que ela fazia essa pergunta. E pela segunda vez, eu não tinha resposta fácil. Porque comecei e parei. Respirei fundo. Porque faz 3 anos que eu não sei mais o que é fazer a coisa certa. Faz 3 anos que eu só existo. E talvez ajudar você me lembre do que é estar vivo de verdade. As palavras saíram antes que eu pudesse filtrar. Cruas, honestas demais. Luana ficou me olhando. E pela primeira vez desde que acordou, ela esboçou algo parecido com um sorriso. Pequeno, triste, mas real. Sua esposa morreu? Ela perguntou baixinho. Engoli seco. Assenti com a cabeça. Faz 3 anos. Câncer. Foi rápido demais. Sinto muito. Eu também. Silêncio de novo. Mas dessa vez era diferente. Não era o silêncio pesado de antes. Era o silêncio de 2 pessoas que se reconheciam na dor. Que entendiam que às vezes a vida quebra a gente de um jeito que não tem conserto. Só tem seguir em frente. Obrigada, ela disse, por me salvar, por não me deixar lá. Não precisa agradecer. Preciso sim. A maioria teria passado direto. Ela tinha razão. E eu sabia disso. Liguei o motor. O ronco diesel encheu a cabine. Palmas, então, falei. Deve dar umas 6 horas de viagem. Você descansa. Eu dirijo. Ela assentiu, recostou a cabeça no banco, puxou a manta velha por cima do corpo. Antes de sair do posto, fiz uma última pergunta. Luana, ele sabe que você está grávida de menino ou menina? Ela abriu um olho só. Menina. Eu descobri semana passada num postinho de saúde. Não tive coragem de contar para ele. E você já pensou num nome? Ela fechou o olho de novo, mas um meio sorriso apareceu no canto da boca. Cecília, por causa da minha avó, a benzedeira. Cecília, nome bonito. Nome de menina que ia ser forte, que ia sobreviver, que já tinha sobrevivido a 4 dias de fuga e ao impossível. Coloquei a marcha e saí devagar do posto. A estrada se abria à frente, longa e incerta, mas pela primeira vez em 3 anos eu não me sentia sozinho. E pela primeira vez em 3 anos eu sentia que havia um propósito naquele silêncio todo. Não era só eu e a estrada, era eu, a estrada, e 2 vidas que dependiam de mim para chegar do outro lado. E eu ia fazer isso acontecer, nem que custasse tudo. Fim do capítulo 2. Continue e alongue o próximo capítulo. 15, 14. Capítulo 3. Fantasmas no retrovisor. A tarde caía devagar sobre o cerrado goiano. O sol ainda era forte, mas já tinha perdido aquela fúria assassina do meio-dia. A estrada de terra tinha dado lugar ao asfalto trincado da GU 0800 e eu dirigia no automático, com aquele estado de alerta relaxado que só caminhoneiro velho tem. Um olho na estrada, outro em tudo mais. Luana dormia.
Dormia de verdade dessa vez, não aquele desmaio apavorado de antes. A respiração tinha se acalmado. O rosto, mesmo sujo e marcado pelo sol, parecia mais em paz. De vez em quando ela mexia a mão na barriga, num gesto instintivo de proteção, mesmo dormindo. Eu olhava para o retrovisor de 5 em 5 minutos. Não sei bem por quê. Talvez fosse só mania de caminhoneiro. Talvez fosse outra coisa. Uma sensação estranha que tinha começado a crescer no meu peito desde que a gente saiu daquele posto. A sensação de estar sendo seguido. Bobagem, eu dizia para mim mesmo. Paranoia. A estrada estava vazia. Não tinha ninguém atrás. Só asfalto, mato e céu. Mas a sensação não passava. Liguei o rádio baixinho só para quebrar o silêncio. Pegou uma estação de música sertaneja raiz dessas antigas. Chitãozinho em Chororó cantando Evidências. Música que a Cida adorava. Senti o aperto no peito. Aquele aperto velho conhecido. 3 anos e ainda doía como se fosse ontem. Eu lembrava dela sentada na cozinha da nossa casa em Anápolis, cantarolando essa música enquanto fritava um bife. Lembrava do cheiro de alho e cebola no óleo quente. Lembrava do jeito que ela dançava sozinha, rebolando o quadril, rindo quando eu dizia que ela estava desafinada. Desafinada, mas feliz, isso que importa. E ela era feliz, apesar de tudo, apesar de eu passar mais tempo na estrada que em casa, apesar da gente nunca ter conseguido ter filho. Apesar da vida simples, do dinheiro contado, da casa pequena, ela era feliz porque ela sabia ser. E eu nunca aprendi, só descobri o valor da felicidade dela quando ela se foi. Essa música é bonita, a voz de Luana me tirou da lembrança. Olhei de relance. Ela tinha acordado, estava olhando pela janela. Desculpa, te acordei? Não, eu já estava acordando mesmo. Ela se espreguiçou com cuidado, fazendo uma careta de dor. Quanto tempo eu dormi? Umas 2 horas. A gente já passou por Angatu. Tá indo bem? Ela assentiu, massageando a barriga com movimentos circulares. Ela tá mexendo, disse com um meio sorriso. Acho que ela sentiu falta do balanço do caminhão. É assim mesmo. Bebê gosta de movimento. A Cida sempre dizia isso. Cida era sua esposa? Era. Vocês tinham filhos? A pergunta me pegou desprevenido. Não era maldade da parte dela, eu sabia. Era curiosidade natural. Mas ainda assim, doeu. Não, respondi, a voz mais seca que eu queria. A gente tentou, mas não rolou. Sinto muito. Faz parte. Silêncio de novo, mas ela não desistiu. Ela era feliz? Com você? Dessa vez eu demorei para responder. Tive que engolir o nó na garganta. Ela dizia que sim, mas eu fico pensando. Será? Eu passava 3, 4 semanas fora. Chegava em casa cansado, mal-humorado. Dormia um dia e saía de novo. Que tipo de marido era esse? O tipo que trabalhava para sustentar a casa. Luana disse sem pestanejar. O tipo que voltava. Tem marido que nem isso faz. Ela tinha razão, mas a culpa não ligava para a lógica. No último ano, quando ela começou a passar mal, eu prometi que ia parar de viajar tanto, ia pegar só frete curto, ia ficar mais em casa. Mas aí o diagnóstico veio e foi tudo tão rápido. 6 meses do diagnóstico até o fim. 6 meses que passaram como 6 dias. E eu ainda passei metade desse tempo na estrada porque a gente precisava de dinheiro para o tratamento. Parei de falar. Senti a voz começar a falhar. Ela morreu num domingo de manhã, continuei mais baixo. Eu estava voltando de São Paulo. Cheguei em casa e a vizinha estava lá, chorando. Disse que a Cida tinha perguntado por mim até o último segundo. Que ela esperou, mas não aguentou. Lágrima escorreu sem pedir licença. Limpei rápido com as costas da mão. Eu nem consegui me despedir direito. Luana ficou calada uns segundos. Quando falou, a voz era suave, cuidadosa. Ela sabia que você amava ela? Sabia. Então você se despediu todo dia, Zé. Cada vez que você saía para trabalhar por ela. Cada vez que você voltava. Ela sabia.
Nunca ninguém tinha colocado as coisas desse jeito. E de alguma forma absurda, aquelas palavras vindas de uma menina de 20 e poucos anos que eu mal conhecia aliviaram um pouco o peso. E você? Perguntei, querendo desviar de mim. Como você acabou com esse marido? O rosto dela fechou na mesma hora. Voltou aquela tensão. Não era assim no começo. Ela começou, olhando para a própria mão, mexendo na aliança que ainda usava. Quando eu conheci o Davi, ele era, sei lá, diferente, gentil, atencioso, me tirava de casa, me levava para jantar, dizia que eu era especial. Ela deu uma risada amarga. Eu era boba, tinha 19 anos, morava num sítio longe de tudo, nunca tinha namorado ninguém de verdade. Quando ele apareceu com aquele carro bonito, aquelas roupas boas, falando que ia me dar uma vida melhor, eu acreditei. E ele deu? Deu uma casa. Deu roupa, deu comida, mas tirou tudo o resto. Tirou minha liberdade, tirou meus amigos, tirou minha família. Aos poucos, sabe? Começou com ciúme. Não usa essa roupa que tá muito curta. Não fala com fulano que ele tá olhando errado para você. Depois vieram as brigas, os gritos. A primeira vez que ele me empurrou, ele chorou depois, pediu desculpa, jurou que nunca mais ia acontecer. Mas aconteceu. Aconteceu. E foi piorando. Até que um dia eu descobri que estava grávida. Achei que ia mudar tudo. Achei que ele ia, sei lá, virar gente de novo. Ele ficou feliz no começo, mas quando eu comecei a enjoar, a reclamar, a não conseguir fazer as coisas da casa como antes, aí voltou tudo, pior que antes. Ela levou a mão na barriga. Eu aguentei até o dia que ele deu o primeiro soco aqui, na minha filha, e eu entendi que se eu ficasse, a gente ia morrer. As duas. Como você fugiu? Esperei ele sair para trabalhar. Peguei só a roupa do corpo, uns trocados que eu tinha escondido e saí andando. Nem sabia direito para onde ir, só sabia que tinha que ser longe. Fui pegando carona, dormindo em rodoviária, comendo quando dava. Até que o dinheiro acabou e eu não consegui mais carona. Aí eu andei. 3 dias andando sozinha. Até desmaiar naquele brejo. Eu senti a raiva voltar, aquela raiva quente, antiga. Você lembra de alguma coisa do brejo? Dos jacarés? Ela balançou a cabeça. A última coisa que eu lembro é de estar andando numa estrada de terra. Estava tão quente, tão cansada. Eu parei para descansar só um pouquinho. Sentei na sombra de uma árvore perto da água. E apagão. Acordei no seu caminhão. Inacreditável. Ela tinha desmaiado ali, sozinha, vulnerável, e de alguma forma os jacarés protegeram. Não dava para explicar, não dava nem para tentar. Eu ia perguntar mais alguma coisa quando meu olho pegou uma coisa no retrovisor. Um carro, preto, sedã, vindo rápido, muito rápido. Minha barriga gelou. Luana, falei tentando manter a voz calma. Sem entrar em pânico, mas olha ali atrás. Você conhece aquele carro? Ela virou a cabeça, olhou pelo vidro traseiro da cabine e o sangue sumiu do rosto dela. É ele. Tem certeza? Tenho. É o carro do Davi. É ele, Zé. Ele me achou. O carro acelerou ainda mais. A distância diminuía rápido. Meu cérebro disparou. Pensei em acelerar também, mas caminhão carregado não compete com carro em rodovia. Pensei em parar, enfrentar, mas e se ele tivesse arma? E se ele fizesse alguma besteira ali mesmo na estrada? O que eu faço? Luana perguntou, a voz tremendo, os olhos arregalados de medo. Eu apertei o volante. Senti o suor escorrer pelas costas. E então lembrei de uma coisa. Uns 5 quilômetros à frente, tinha um trevo. Um desvio para a estrada velha que cortava por dentro de uma fazenda abandonada. Estrada de terra fechada, cheia de buraco, que ninguém usava mais. Mas eu conhecia. Já tinha passado por lá algumas vezes quando precisava fugir de fiscal ou de estrada interditada. Se eu conseguisse entrar lá sem ele perceber, segura firme, falei. O que você vai fazer?
confiar que esse caminhão velho ainda aguenta uma. O carro preto já estava quase colado na traseira. Dava para ver um homem ao volante, forte, de óculos escuros, batendo na buzina, gesticulando para eu parar. Eu não parei, acelerei o máximo que o motor velho permitiu. O trevo apareceu. Último segundo, virei o volante com tudo. O caminhão inclinou perigoso. Os pneus cantaram no asfalto. Luana gritou, segurando no painel. Entramos na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha que cobriu tudo. Olhei no retrovisor. O carro preto tinha passado direto. Ele não tinha visto a curva a tempo, mas logo ele ia perceber. Ia voltar. Ia nos procurar. Eu tinha no máximo 5 minutos de vantagem. Ele vai voltar, Luana disse, lendo meu pensamento. Eu sei. O que a gente faz? Olhei ao redor. A estrada de terra entrava numa mata fechada. Tinha uma bifurcação uns 100 metros à frente. E então eu vi um caminho ainda mais estreito, quase escondido pela vegetação, que entrava para dentro da fazenda velha. A gente desaparece, falei. E entrei. Vim do capítulo 3. Continue e alongue o próximo capítulo 15, capítulo 4, onde a estrada some. O caminhão chacoalhava violento na estrada estreita. Galhos batiam nas laterais da carroceria, fazendo um barulho de arranhar metal que me dava arrepio. A suspensão gemia a cada buraco, a cada pedra. Eu segurava o volante com força, tentando manter o controle enquanto avançava por aquele caminho que mais parecia uma trilha de gado. Luana segurava no painel com as 2 mãos, o corpo tenso, protegendo a barriga a cada solavanco. Desculpa, eu disse, desviando de um toco de árvore, mas não dá para parar agora. Eu sei, ela respondeu, a voz apertada. Só vai devagar, por favor. Diminuí a velocidade o máximo que pude sem perder a tração. A cada metro que avançávamos, a mata ficava mais fechada. Árvores altas dos 2 lados, cipós pendurados, o verde tão denso que bloqueava parte da luz do sol. Depois de uns 3 quilômetros, cheguei numa clareira. Restos de uma construção antiga, paredes de taipa desmoronadas, telhado caído, mato crescendo por tudo. Devia ser a sede da fazenda que tinha sido abandonada décadas atrás. Parei o caminhão atrás da construção, escondido pela parede que ainda estava de pé. Desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Só o som de cigarras, passarinhos, vento nas folhas e nossos corações batendo acelerado. Fiquei ali, mão no volante, olhos fixos no retrovisor, esperando. 1 minuto, 2, 5, nada, nenhum barulho de motor, nenhuma buzina, nenhum sinal do carro preto. Soltei o ar que estava segurando sem perceber. Acho que a gente perdeu ele, falei, mais para mim mesmo que para ela. Luana não respondeu. Quando olhei, vi que ela estava curvada para frente, a respiração rápida e curta, uma mão apertando a barriga com força. Luana, tá doendo, ela disse entre dentes. Tá doendo muito. O pânico me acertou em cheio. O quê? A barriga? É o bebê? Não sei, pode ser só do susto da estrada, mas tá. Ela fez uma careta de dor. Tá doendo demais. Merda, merda, merda. Eu não sabia nada de gravidez. A Cida e eu nunca tivemos filho. Eu não tinha irmão, não tinha sobrinho. Minha experiência com bebê se resumia a ver de longe na fila do mercado. Respira fundo, falei, tentando parecer calmo mesmo com o coração disparado. Devagar. Inspira, expira. Ela tentou, mas a dor era forte demais. O rosto dela tinha ficado pálido. O suor escorria pela testa. Zé, eu acho que ela tá vindo. Vindo? Como assim vindo? Agora? Eu não sei, mas tá diferente. Nunca doeu assim antes. Eu saí do caminhão num pulo, dei a volta e abri a porta do lado dela. Ela estava tremendo, agarrada no banco, respirando rápido demais. Calma, Luana. Calma. Vamos descer você daqui, deitar num lugar mais confortável. Não dá. Não consigo me mexer. Dá sim. Eu vou te ajudar. Vem.
Passei o braço por baixo dela com cuidado e ajudei ela a descer. Cada movimento arrancava um gemido de dor. Levei ela até a sombra da construção antiga, onde tinha um pedaço de piso ainda inteiro coberto de folhas secas. Tirei a manta velha do caminhão e estendi no chão. Ajudei ela a deitar. Respira, Luana. Respira comigo, devagar. Ela agarrou minha mão com força. A dor vinha em ondas. Eu via pelo jeito que o corpo dela se contraía, relaxava, contraía de novo. Quanto tempo falta para o bebê nascer? Perguntei. O médico disse alguma coisa? Três semanas, ela conseguiu responder. Mas eu não fui mais no médico depois que fugi. Faz 4 dias, 3 semanas, bebê prematuro, no meio do mato, sem hospital, sem nada. Eu olhei em volta, estrada abandonada, mata fechada, nem sinal de civilização. Se esse bebê resolvesse nascer agora, eu ia ter que fazer o parto. Eu, um caminhoneiro viúvo de 52 anos que nunca nem tinha trocado uma fralda na vida. Tá passando, Luana disse depois de uns minutos. A dor tá passando. Esperei. Ela respirou fundo algumas vezes. O corpo relaxou um pouco. Acho que foi só um susto mesmo. Ela disse, a voz cansada. Desculpa. Não pede desculpa. Você não tem culpa de nada. Mas eu sabia que não dava para ficar ali. Ela precisava de um médico, de um hospital. Precisava ser examinada, cuidada. E eu precisava de um plano. Olhei para o céu através das folhas das árvores. O sol já estava descendo. Devia ser umas 4 da tarde. Em 2, 3 horas ia escurecer. Não dava para voltar para a estrada principal agora. O tal do Davi podia estar esperando. Podia ter chamado mais gente. Podia ter avisado a polícia inventando alguma história. Precisava de outro caminho. Você tem celular? Perguntei. Luana balançou a cabeça. Joguei fora no primeiro dia. Ele conseguia rastrear. Esperta. Aprendi da pior forma. Peguei meu celular velho do bolso. Olhei a tela, sem sinal. Óbvio, no meio do mato, longe de tudo. A gente vai ter que ficar aqui até escurecer, falei. Quando anoitecer, a gente volta para a estrada de terra e procura outra saída. Tem que ter outra saída por aqui. Fazenda sempre tem mais de um acesso. E se ele nos achar? Não vai achar, a gente está bem escondido. E se achar? Peguei o pedaço de ferro que eu tinha usado no brejo. A gente se defende. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, assustados, mas tentando confiar. Você já brigou antes? Já. Algumas vezes. Não gosto. Mas quando precisa, precisa. Você mataria alguém? Por mim? A pergunta me pegou de surpresa pela franqueza. Olhei para ela. Para aquela menina grávida, machucada, fugindo de um monstro, confiando em mim sem nem me conhecer direito. E olhei para mim mesmo, para o homem que eu tinha virado nos últimos 3 anos, vazio, apagado, só indo de A para B, sem sentir nada. Não sei se mataria, respondi honesto, mas sei que não deixaria ninguém te machucar, disso eu tenho certeza. Ela assentiu. E naquele gesto simples, eu vi que ela acreditava. Sentei no chão ao lado dela, encostado na parede de taipa. O silêncio voltou, mas dessa vez era um silêncio menos pesado. O tipo de silêncio que 2 pessoas dividem quando já não precisam preencher cada segundo com palavra. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse depois de um tempo. Pode. Você acredita em Deus? Demorei para responder. Era uma pergunta difícil, principalmente depois de tudo que eu tinha passado. Eu acreditava, falei. Quando a Cida estava viva, eu acreditava porque ela acreditava. Ela tinha uma fé tão forte que meio que contagiava. Mas depois que ela morreu, eu fiquei com raiva. Raiva de Deus, do mundo, de mim. Parei de rezar. Parei de ir na igreja. Parei de acreditar que tinha algum sentido em tudo isso. E agora, pensei nos jacarés, naquele círculo impossível, naquele milagre inexplicável. Agora eu não sei, mas eu vi uma coisa hoje que não dá para explicar com lógica, e se não foi Deus, então foi o quê?
Luana sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Minha avó dizia que Deus age de formas estranhas, que às vezes ele usa bicho, natureza, gente que a gente nem conhece, que o importante não é entender, é aceitar. Sua avó parecia sábia. Era. Morreu quando eu tinha 15 anos. Depois dela, eu fiquei sozinha. Meus pais tinham morrido num acidente quando eu era criança. Ela me criou. E quando ela se foi, eu fiquei tipo um barco sem rumo. Fui morar com uma tia que não gostava muito de mim. Aí apareceu o Davi, com todas aquelas promessas. E você acreditou nele porque queria acreditar em alguma coisa. Exato, entendi. Eu entendia perfeitamente, porque eu tinha feito a mesma coisa com a estrada. Depois que a Cida morreu, eu me joguei no trabalho, nas viagens, no asfalto sem fim, acreditando que se eu me mantivesse ocupado, a dor ia embora. Mas dor não vai embora. Ela só muda de lugar. Você vai ser uma boa mãe, falei. Ela me olhou, surpresa. Como você sabe? Porque você fugiu. Porque mesmo sem dinheiro, sem ajuda, sem nada, você escolheu proteger sua filha. Isso já é mais do que muita mãe faz. Os olhos dela encheram de lágrimas. Eu tô com tanto medo, Zé. Tanto medo de não dar conta, de não saber cuidar, de estragar tudo. Todo pai e mãe tem medo. É normal. Mas o medo não significa que você não vai conseguir. Significa que você se importa. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Como você é tão certo das coisas? Dei uma risada sem alegria. Eu não sou. Eu tô improvisando tudo. Desde o momento que eu vi você no brejo, eu tô improvisando. Mas é isso que a gente faz, né? Improvisa. Tenta. Erra. Tenta de novo. Ficamos ali conversando enquanto o sol descia. Conversamos sobre tudo e sobre nada. Sobre a vida dela na roça com a avó. Sobre a minha infância em cidade pequena do interior. Sobre sonhos que a gente tinha quando era criança e que nunca se realizaram. E pela primeira vez em 3 anos, eu não me senti só. Tinha alguém ali comigo, alguém que precisava de mim, alguém que me fazia lembrar que eu ainda era capaz de importar para alguém. Quando o céu começou a escurecer de verdade, ajudei Luana a levantar. A dor tinha passado completamente. Ela conseguia andar devagar, apoiada em mim. A gente precisa achar um jeito de sair daqui, falei. Vou dar uma volta, ver se acho algum caminho. Não me deixa sozinha, ela pediu, agarrando meu braço. Não vou deixar. Você vem comigo. Pegamos uma lanterna velha que eu tinha no caminhão e começamos a explorar os arredores da construção. A mata era densa, mas tinha alguns caminhos abertos, provavelmente feitos por animais, veado, capivara, talvez onça. Seguimos um desses caminhos por uns 200 metros até que eu vi uma coisa que me deu esperança. Cerca. Cerca de arame farpado. Velha, enferrujada, mas ainda de pé. E do outro lado da cerca, luz. Luz de poste. Luz de casa. Tem gente ali, Luana sussurrou. Tem. E onde tem gente, tem estrada. Tem telefone, tem ajuda. Voltamos para o caminhão. Eu tinha uma decisão a tomar. Podia tentar atravessar a cerca a pé com Luana e procurar ajuda, mas e se as pessoas do outro lado não fossem confiáveis? E se conhecessem o Davi? Interior é assim, todo mundo conhece todo mundo. Ou podia tentar fazer o caminhão passar pela cerca, abrir caminho na força bruta e sair direto na estrada que certamente existia do outro lado. Arriscar o caminhão ou arriscar a gente? Olhei para Luana, grávida, exausta, ainda tremendo de vez em quando. A escolha era óbvia. Entra no caminhão, falei. A gente vai sair daqui, agora. Como? Do jeito que eu sei fazer melhor. Dirigindo para frente e não olhando para trás. Liguei o motor. O ronco diesel quebrou o silêncio da noite. Acendi os faróis. A luz cortou a escuridão, iluminando a cerca lá na frente. Coloquei a primeira marcha e acelerei. Fim do capítulo 4. Continue e alongue o próximo capítulo.
15:18, capítulo 5. O preço da coragem. O caminhão ganhou velocidade devagar, gemendo com o esforço. A cerca de arame farpado apareceu no facho dos faróis, velha, enferrujada, mas ainda firme nos mourões de madeira podre. "Segura firme!" gritei para Luana. Ela se encolheu no banco, abraçando a barriga, os olhos apertados. Eu mantive o pé no acelerador. 10 metros, 5, 2. O impacto veio seco e barulhento. O arame estourou com um estalo que parecia tiro. Os mourões tombaram como palitos de fósforo. O caminhão chacoalhou violento, mas não parou. Continuou avançando, arrastando pedaços de cerca debaixo das rodas, abrindo caminho na força bruta. Do outro lado era pasto, capim alto, seco. E lá no fundo, talvez uns 500 metros, a luz que eu tinha visto, um poste iluminando o que parecia ser um galpão ou uma casa. Pisei fundo. O caminhão atravessou o pasto, levantando poeira e capim. As rodas patinavam de vez em quando na terra solta, mas eu mantinha o controle, corrigindo o volante, forçando a máquina velha a me obedecer. "Tá vendo alguma estrada?" perguntei para Luana. Ela abriu os olhos, olhou para frente, apertando os olhos, tentando enxergar na escuridão além dos faróis. "Ali", ela apontou. "Tem um portão." Ela estava certa. Um portão de ferro, aberto, levando a uma estrada de chão batido. Respirei aliviado. Estrada significava saída, significava caminho, significava chance. Mas quando chegamos perto do galpão iluminado, meu alívio morreu. Tinha gente lá, 3 homens, parados na frente do galpão. Um segurava uma espingarda. Os outros 2 tinham lanternas e facões. E eles estavam olhando direto para a gente. Diminuí a velocidade, mas não parei. Não ainda. Um dos homens levantou a mão, sinalizando para eu parar. "O que eu faço?" Luana perguntou, a voz apertada de medo. "Fica calma, deixa eu conversar." Parei o caminhão a uns 10 metros deles. Deixei o motor ligado. Abri a porta devagar, mantendo as mãos onde eles pudessem ver. "Boa noite", falei, alto e claro. "Desculpa invadir a propriedade. A gente estava perdido e... perdido uma ova." O homem da espingarda cortou. Devia ter uns 60 anos, barba grisalha, chapéu de couro, cara de poucos amigos. "Ninguém fica perdido e derruba a cerca." "Você tá fugindo de quê? Roubou gado? Tá carregando droga?" "Não, senhor. Nada disso. Eu juro." "Então o quê?" Hesitei. Não sabia quanto contar. Não sabia se podia confiar. Mas então Luana desceu do caminhão. Desceu devagar, segurando na barriga, o vestido sujo marcando a gravidez avançada. Os 3 homens ficaram quietos na mesma hora. "A gente não é bandido", ela disse, a voz firme apesar do medo. "Eu fugi do meu marido. Ele me batia. Batia na minha filha que ainda nem nasceu. Esse homem aqui", ela apontou para mim, "me salvou. E agora o meu marido está atrás da gente. Por isso a gente estava escondido. Por isso derrubamos a cerca. A gente só quer ir embora. Só quer sair daqui e ir para um lugar seguro." Silêncio. O homem da espingarda olhou para ela. Depois para mim. Depois de volta para ela. "Que tipo de homem bate em mulher grávida?" Ele perguntou, mais para si mesmo que para a gente. "Covarde." Um dos outros respondeu cuspindo no chão. O da espingarda abaixou a arma. "Vocês comeram alguma coisa hoje?" A pergunta me pegou desprevenido. A gente comeu um pão de queijo num posto, umas horas atrás." "Pão de queijo não é comida." Ele virou para um dos homens. "Toninho, vai lá em casa e pede para Dona Irene esquentar aquela panela de arroz com pequi que sobrou do almoço. E traz água. Traz bastante água. Mas seu Geraldo, faz o que eu tô mandando. Essa menina tá precisando comer, e esse homem também." Toninho saiu correndo. Seu Geraldo, o da espingarda, se aproximou. "Meu nome é Geraldo Tavares. Essa terra aqui é minha. Herdei do meu pai, que herdou do pai dele."
Eu não gosto de invasor, não gosto de vagabundo, mas também não deixo gente passar necessidade, principalmente mulher grávida. Muito obrigado, senhor, eu disse. A gente não quer dar trabalho, só precisava saber se tem alguma estrada que leve para Palmas por aqui. Palmas? Ele coçou a barba. Tem, mas não é perto não, uns 200 quilômetros ainda pela estrada velha, e a estrada tá ruim, cheia de buraco. De caminhão você vai levar umas 4, 5 horas, isso se não atolar. 4, 5 horas. Dava tempo? Se a gente saísse agora, chegava de madrugada. Qual é o nome do marido dela? Seu Geraldo perguntou de repente. Luana e eu trocamos um olhar. Davi, ela respondeu, baixo. Davi Moreira. A expressão do velho mudou na hora. Ficou mais fechada, mais séria. Moreira de Goiânia? Família que mexe com venda de carro? Luana engoliu seco e assentiu. Merda, seu Geraldo falou. Eu conheço essa gente. Conheço o pai dele, o seu Valdir. Negócio grande. Dinheiro grande. E fama de ser gente que não leva desaforo para casa. Meu estômago afundou. Então o senhor conhece o Davi? Conheço não. Mas já ouvi falar. Dizem que é bom de lábia, mas ruim de caráter. Ele olhou para Luana. É verdade que ele te batia? É, ela respondeu, a voz embargada. Batia e dizia que era porque me amava, que era para eu aprender a ser esposa direito. Seu Geraldo balançou a cabeça com nojo. Isso não é amor. Isso é covardia. Ele cuspiu de lado. Zá, moça, você fez bem em fugir. E você, ele olhou para mim, fez bem em ajudar. Naquele momento, Toninho voltou correndo, trazendo uma panela de alumínio ainda fumegante e 2 garrafas de água. Dona Irene mandou prato e colher também. Ele disse, entregando tudo para o seu Geraldo. O velho trouxe as coisas para perto do caminhão, colocou tudo no capô. Come, ele disse. Os 2, e depois vocês vão embora. Rápido, porque se o Davi Moreira está mesmo atrás de vocês, ele não vem sozinho. E eu não quero confusão na minha terra, não precisava dizer 2 vezes. Luana e eu comemos direto da panela, de pé mesmo, sem cerimônia. O arroz com pequi estava quente, temperado, uma delícia. A gente devorou tudo em menos de 5 minutos. Bebemos água até não caber mais. Muito obrigado, seu Geraldo, eu disse, de coração. O senhor salvou a gente. Não salvei nada ainda. Vocês só vão estar salvos quando estiverem longe daqui. Agora escuta, você sai por esse portão ali, vira à esquerda na estrada de chão. Segue reto por uns 20 quilômetros até chegar num cruzamento com uma capela velha. Lá você vira à direita, mais 30 quilômetros e você pega o asfalto de novo, a TO 222. Ela te leva direto para Palmas, entendeu? Repeti as instruções mentalmente, gravando cada detalhe. Entendi, obrigado. E outra coisa, ele continuou, a voz mais baixa agora. Se você ver farol atrás de você, não para, por nada. Acelera e reza, porque se for o Davi, conversa não vai resolver. Engoli seco. Sim, senhor. Ajudei Luana a subir de volta no caminhão. Seu Geraldo e os outros 2 homens ficaram ali parados, observando. Antes de ligar o motor, abri a janela. Seu Geraldo, se alguém vier aqui perguntar da gente... Ninguém passou aqui. Ele cortou, firme. Eu não vi nada. Meus homens não viram nada. Você derrubou minha cerca, eu fiquei bravo. Você pediu desculpa e foi embora. Só isso. Acenei com a cabeça, agradecido, liguei o motor e saí. Passei pelo portão, virei à esquerda como ele tinha mandado e acelerei na estrada escura. Luana estava quieta, olhando pela janela, a mão na barriga. Você tá bem? Perguntei. Tô. Só pensando em como tem gente boa no mundo ainda. Como o seu Geraldo. Como você. Eu não sou gente boa, Luana. Eu só tô fazendo o que qualquer um faria. Não, qualquer um teria passado direto naquele brejo. Qualquer um teria me deixado lá. Mas você não. Você parou. Você arriscou sua vida. Você tá arriscando ainda. Não soube o que responder, porque no fundo eu sabia que ela tinha razão. Eu tinha escolhido me envolver.
E agora não dava mais para voltar atrás. Rodamos em silêncio por uns 15 minutos. A estrada era horrível, buracos fundos, pedras soltas, trechos de areia que faziam o caminhão patinar. Mas eu conhecia o tipo. Era só ir devagar, escolher bem por onde passar, ter paciência. Até que eu vi, no retrovisor, 2 faróis, longe ainda. Mas vindo rápido. Luana, falei, tentando manter a calma. Não olha para trás, mas tem alguém vindo. Ela ficou tensa na hora. É ele? Não sei. Pode ser qualquer um. Você sabe que não é qualquer um. Ela tinha razão de novo. Pisei mais fundo no acelerador. O caminhão ganhou velocidade, mas não muito. Estrada ruim não deixava. Os faróis atrás ficaram mais fortes, mais próximos. 1 quilômetro de distância. Talvez menos. Meu coração disparou. Quanto falta para a capela? Luana perguntou. Olhei o odômetro. Tinha rodado uns 18 quilômetros desde a fazenda do seu Geraldo. Uns 2 quilômetros, talvez menos. A gente consegue chegar antes dele? Olhei no retrovisor. Os faróis estavam ainda mais perto. 500 metros. 400. Não sei. E então aconteceu. O pneu dianteiro direito acertou um buraco que eu não vi. Um buraco fundo, disfarçado pela escuridão. O caminhão sacudiu violento. Ouvi um estalo. Senti o volante puxar para a direita. Merda! Gritei, lutando para manter o controle. Consegui não capotar, consegui manter na pista. Mas quando tentei acelerar de novo, o caminhão começou a fazer um barulho estranho. Um chocalho metálico vindo da roda. O que foi? Luana perguntou apavorada. Acho que quebrou a suspensão. Ou pior, diminuí a velocidade porque não tinha escolha. O caminhão não aguentava mais correr. E o carro atrás chegou. Chegou rápido, furioso, e colou na traseira do caminhão, jogando luz alta direto no retrovisor, me cegando. A buzina começou a tocar, longa, insistente, raivosa. Luana começou a tremer. É ele! É o Davi! Eu sei que é ele! Não para, eu disse. Eu não vou parar. Mas então o carro veio pela lateral tentando ultrapassar, tentando fechar a gente. Eu joguei o caminhão para a esquerda, bloqueando. O carro freou, voltou para trás, tentou pela direita. Bloqueei de novo. Era um jogo perigoso. A qualquer momento a gente podia bater, capotar, morrer. Mas eu não ia deixar ele encostar nela. Não ia. E então eu vi. À frente. A capela, pequena, branca, iluminada por uma luz fraca, e ao lado dela, o cruzamento. Segura! Gritei. Pisei no freio com tudo, virei o volante para a direita, fazendo a curva na força, derrubando a velocidade. O caminhão inclinou perigoso. As rodas do lado esquerdo levantaram do chão. Luana gritou. Mas o caminhão voltou para 4 rodas, chacoalhando, gemendo, mas ainda de pé. Olhei no retrovisor. O carro preto tinha passado reto. Não conseguiu frear a tempo. Agora estava voltando, fazendo retorno. Mas eu tinha ganhado uns segundos. Uns preciosos segundos. Acelerei na estrada nova. O barulho na suspensão piorou. O caminhão estava morrendo. Mas tinha que aguentar. Só mais um pouco. Só até o asfalto. Só até um lugar com gente. Com testemunha. Com ajuda. Os faróis do carro preto apareceram atrás de novo, mas dessa vez havia algo diferente. Outra luz, vindo de frente, um caminhão, grande, vindo na direção oposta, e atrás dele mais outro e outro, uma frota, caminhoneiros, meus irmãos de estrada, e quando o primeiro passou por mim, ele buzinou. Aquela buzina longa, solidária, que caminhoneiro usa para cumprimentar caminhoneiro. Eu buzinei de volta e olhei no retrovisor. O carro preto tinha parado. Tinha parado no meio da estrada, cercado pelos caminhões, sem ter como passar. E a gente continuou, chacoalhando, gemendo, quase caindo aos pedaços. Mas continuou. Até que 20 minutos depois, as luzes do asfalto apareceram. A TO 222. Salvação. Fim do capítulo 5. Continue e alongue o próximo capítulo 15, 21. Capítulo 6. Cicatrizes que não se vê.
O asfalto da TO 222 apareceu como uma promessa debaixo dos faróis. Nunca pensei que ia ficar tão feliz em ver uma rodovia velha e esburacada. Mas ali, naquele momento, aquilo era o paraíso. Virei o volante com cuidado e finalmente senti as rodas do caminhão tocarem o pavimento. O barulho metálico da suspensão quebrada continuava, mas pelo menos agora dava para acelerar um pouco mais. Olhei no retrovisor pela 1000ª vez. Nada. Só escuridão e asfalto vazio. O carro preto tinha sumido, ou desistido, ou ficado preso naquela estrada de terra esperando a frota de caminhões passar. Não importava. O que importava é que a gente tinha conseguido, por enquanto. Luana estava encolhida no banco, tremendo. Não de frio, a noite estava abafada, mas de nervos, de medo, de tudo que tinha acontecido nas últimas horas. Estiquei o braço e segurei a mão dela. Estava gelada. Acabou, falei, apertando de leve. A gente está no asfalto, ele não vai conseguir alcançar a gente agora. Ela não respondeu, só apertou minha mão de volta, forte, como se fosse uma âncora impedindo ela de se afogar. Rodamos mais uns 20 minutos em silêncio. A estrada seguia reta, cortando o cerrado escuro. De vez em quando passava um carro na direção contrária. Luzes de fazenda piscavam longe, perdidas na imensidão. Então eu vi uma placa. Porto Nacional, 45 km. Porto Nacional, cidade de porte médio. Teria hospital, teria posto de gasolina 24 horas, teria gente, segurança. Luana, falei baixo. Porto Nacional tá perto. A gente vai parar lá. Você precisa ser vista por um médico. Ela balançou a cabeça, ainda agarrada na minha mão. Não, como não? Você teve dor hoje, forte, e o bebê... Eu sei, ela me cortou, a voz saindo rouca. Mas se eu for num hospital, eles vão fazer ficha, vão pedir documento. E se o Davi tiver avisado a polícia? E se ele inventou que eu sequestrei alguma coisa dele? Ele faz isso, Zé. Ele é capaz, ele conhece gente, delegado, juiz, promotor. Ele vai dar um jeito de me pegar. Respirei fundo, tentando pensar claro. Ela tinha um ponto. Homem rico, bem relacionado, podia sim inventar história. Podia dizer que a mulher fugiu com o dinheiro dele, que estava desequilibrada, que era perigosa. Eu já tinha visto isso acontecer. Tá bem, cedi. Sem hospital por enquanto. Mas pelo menos deixa eu parar num posto, abastecer, ver se consigo arrumar essa suspensão e você precisa tomar um banho, comer direito, descansar. Ela pensou um pouco e assentiu. Mas num lugar pequeno, posto de beira de estrada, nada muito movimentado. Combinado. Mais 15 minutos e eu vi o que procurava. Um posto pequeno, meio escondido numa curva da estrada. 2 bombas antigas, uma lojinha com luz fraca, banheiros na lateral. Tinha um caminhão velho estacionado e mais nada. Perfeito. Encostei longe das bombas, num canto escuro. Desliguei o motor e finalmente soltei o volante. As mãos doíam de tanto apertar. As costas reclamavam. O corpo inteiro estava tenso como corda de viola. Fica aqui, falei para Luana. Eu vou dar uma olhada na suspensão e depois abasteço. Você aproveita e vai no banheiro. Se lava um pouco. Vai fazer bem. Ela hesitou, olhando ao redor com aquele olhar de animal acuado. Promete que não vai embora? A pergunta me doeu no peito. Luana, olha para mim. Ela virou o rosto, os olhos vermelhos de cansaço e medo. Eu não vou embora. Falei, firme. Eu vou te levar em Palmas. Vou te deixar em segurança com sua tia. E depois, se você quiser, eu vou embora. Mas só se você quiser. Até lá, eu não saio do seu lado. Entendeu? Ela engoliu seco e assentiu. Uma lágrima escorreu, mas ela limpou rápido, como se tivesse vergonha de chorar. Desci do caminhão e fui até a parte de baixo olhar o estrago. Peguei a lanterna e me abaixei. Merda! A suspensão dianteira direita estava praticamente destruída.
O amortecedor tinha quebrado, a mola estava torta e um dos braços de ligação rachado. Era milagre o caminhão ainda estar andando. Não dava para consertar ali. Precisava de oficina. Peças, tempo, coisas que a gente não tinha. Levantei, limpei a graxa das mãos na calça e fui até a lojinha. O frentista era um rapaz novo, devia ter uns 20 e poucos anos, cabelo desarrumado, cara de sono. Boa noite, cumprimentei. Boa, ele respondeu bocejando. Vai abastecer. Vou, completa o tanque. Diesel comum. Beleza. Enquanto ele ia preparar a bomba, entrei na lojinha. Peguei água, biscoito, um pão embalado, frutas, banana e maçã, um pacote de fraldas descartáveis, ia fazer falta em breve, sabonete, escova de dente, pasta de dente. Coloquei tudo no balcão. A moça do caixa, uma senhora de uns 50 anos com cara cansada, começou a passar os produtos. Viagem longa? Ela perguntou, mais por educação que por interesse real. Mais ou menos. Indo para Palmas. Ela olhou pela janela da loja, viu o caminhão chacoalhando na suspensão quebrada. Esse caminhão não vai chegar não, moço. Tá todo torto. Eu sei, mas tem que chegar. Ela me lançou um olhar curioso, mas não perguntou mais nada. Gente de estrada sabe quando não deve meter o nariz. Paguei tudo. Voltei para o caminhão com as sacolas. Luana ainda estava lá dentro, olhando pela janela vigilante. Trouxe comida, falei, entregando uma das sacolas. E produto de higiene. O banheiro fica ali. Vai, se limpa, troca de roupa se tiver. Vai ajudar. Eu não tenho roupa para trocar. Droga. Verdade. Olhei para o meu próprio caminhão. Eu sempre carregava uma mochila com muda de roupa, caso precisasse dormir em algum lugar. Peguei a mochila de trás do banco e tirei uma camisa limpa. Grande demais para ela, mas serviria. E uma bermuda com elástico. Não é bonito, mas é limpo. Ela pegou as roupas e saiu devagar, ainda desconfiada, olhando ao redor. Vi ela entrar no banheiro feminino e trancar a porta. Suspirei. Encostei no caminhão e olhei para o céu. Noite de lua minguante. Estrelas claras, brilhando forte longe da poluição da cidade. A Cida adorava céu estrelado. Dizia que era prova de que Deus existia. Ninguém conseguiria fazer algo tão bonito por acaso, Zé. Será que você está vendo isso daí de cima, Cida? Murmurei para o céu. Será que você está vendo a confusão que eu me meti? Óbvio que não veio resposta. Mas de alguma forma, falar com ela, mesmo sabendo que era só minha cabeça, trazia um conforto esquisito. Eu sei que você ia gostar dela. Continuei. Disse a Luana. Você ia dizer que ela é forte, corajosa. Você sempre gostou de gente assim. E você ia me dar bronca por eu ter demorado 3 anos para voltar a me importar com alguém. Ri sozinho, sem alegria. Mas aqui estou eu, tentando fazer o certo. Espero que seja o certo. Espero que eu não estrague tudo como sempre. Fiquei ali uns minutos, só olhando as estrelas, deixando o silêncio me acalmar. Quando Luana voltou do banheiro, ela estava diferente. Não fisicamente. A roupa ainda era grande demais, ridícula até, mas no rosto. Tinha lavado o cabelo. A pele estava limpa, os olhos menos inchados. E pela primeira vez desde que eu a tinha encontrado, ela parecia humana. Não só uma mulher fugindo, mas uma pessoa. Melhorou? Perguntei. Muito, ela disse. E até esboçou um sorriso pequeno. Obrigada. Sentamos na lateral do caminhão, encostados na lataria ainda quente do motor, e comemos. Pão com banana, biscoito, água gelada. Nada sofisticado, mas depois de tudo que a gente tinha passado, parecia banquete. Quanto falta para Palmas? Ela perguntou, entre uma mordida e outra. Umas 3 horas, talvez 4 com esse caminhão morrendo. E você acha que a gente vai conseguir? Chegar lá sem ele nos achar de novo? Eu queria dizer que sim, queria garantir. Mas eu tinha aprendido fazia tempo que mentir para fazer alguém se sentir melhor só piora as coisas depois. Não sei, respondi honesto.
Mas eu vou fazer tudo que está ao meu alcance para a gente chegar. Isso eu posso prometer. Ela ficou quieta, mastigando devagar. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse depois de um tempo. Pode. Por que você está fazendo tudo isso? De verdade. Não me vem com aquela conversa de qualquer um faria. Porque não é verdade. Você podia ter me deixado no primeiro posto. Podia ter chamado a polícia e lavado as mãos. Podia ter seguido sua vida. Mas você não fez. Por quê? Olhei para ela. Para aquela menina, porque era isso que ela era, uma menina. Não podia ter mais que 23, 24 anos, carregando um peso que ninguém deveria carregar sozinho. E eu me vi 3 anos atrás, sozinho no quarto de hospital, segurando a mão fria da Cida, sentindo ela escapar pelos dedos, impotente, inútil, porque eu já me senti impotente demais na vida. Falei, a voz saindo rouca. Já passei por uma situação em que eu não pude fazer nada, absolutamente nada, e aquilo me destruiu. Me transformou num fantasma. E quando eu vi você naquele brejo, cercada por aqueles jacarés, eu tive uma escolha. Podia continuar sendo fantasma, ou podia tentar ser gente de novo. E eu escolhi tentar. Ela ficou me olhando, os olhos brilhando na luz fraca do poste. Você não é fantasma, Zé. Fantasma não sente, e você sente. Eu vejo. Eu sinto. E dói pra caramba. Mas pelo menos você tá vivo. Ela tinha razão. Pela primeira vez em 3 anos, eu estava sentindo alguma coisa além de vazio. Estava sentindo medo, raiva, preocupação, propósito. Estava vivo. Terminamos de comer em silêncio. Depois ajudei ela a subir de volta no caminhão, ajeitei a manta para ela deitar mais confortável. Tenta dormir, falei. Eu dirijo. Quando chegar em Palmas, eu te acordo. Você não vai dormir? Depois, quando você estiver segura. Ela segurou minha mão antes que eu fechasse a porta. Zé? Obrigada. Por tudo. Por me ver. Por não desistir. Por ser você. Eu não soube o que dizer. Então só apertei a mão dela de volta. Dorme, Luana. Amanhã vai ser um dia melhor. Fechei a porta devagar e voltei para o lado do motorista. O frentista tinha terminado de abastecer. Paguei, agradeci e voltei para a estrada. O caminhão reclamou quando liguei o motor. A suspensão fazia um barulho horrível, mas ainda andava. Tinha que continuar andando. Só mais 3 horas. Só mais um pouco. Coloquei o caminhão na estrada e acelerei dentro do possível, mantendo velocidade constante, evitando buracos. Até o 222 seguia à frente, iluminada apenas pelos meus faróis e pela lua fraca. E lá atrás, nas sombras, eu sabia que o perigo ainda existia. Mas aqui na frente, dentro dessa cabine velha e barulhenta, tinha vida, tinha esperança. Tinha uma mulher grávida dormindo, confiando em mim. E tinha eu, um caminhoneiro viúvo de 52 anos, finalmente encontrando um motivo para seguir em frente. Mesmo que o caminho fosse torto, mesmo que a estrada fosse escura, mesmo que o destino fosse incerto, a gente ia chegar, tinha que chegar. Fim do capítulo 6, continue e alongue o próximo capítulo, 15-24. Capítulo 7, quando a noite é mais escura. A estrada parecia não ter fim. Já eram quase 2 da madrugada e eu continuava dirigindo naquele caminhão agonizante, rezando para cada quilômetro que as rodas não desistissem de vez. O barulho metálico da suspensão quebrada tinha virado trilha sonora constante, um lamento mecânico que ecoava na cabine e nos meus nervos. Luana dormia, ou fingia dormir. Era difícil saber. De vez em quando ela se mexia, ajeitava a mão na barriga, murmurava algo incompreensível. Pesadelo, provavelmente. Depois de tudo que ela tinha passado, seria milagre se ela conseguisse ter uma noite de sono tranquila. Passei por Porto Nacional sem parar. A cidade estava quieta, apenas alguns faróis de carro na rua principal, postos de gasolina iluminados como ilhas no meio da escuridão. Pensei em parar.
procurar uma pousada barata, deixar a gente descansar algumas horas. Mas não parei. Algo no meu estômago dizia que parar seria perigoso, que quanto mais distância a gente colocasse entre nós e aquele carro preto, melhor. Então segui em frente. A estrada agora estava mais movimentada. Alguns caminhões passavam na direção contrária, faróis cortando a noite. Cada vez que via um, eu sentia uma pontada de fraternidade. Éramos da mesma tribo, nômades do asfalto. Gente que conhecia a solidão da estrada, o peso da responsabilidade, o cansaço que se acumula nos ossos. Liguei o rádio baixinho. Peguei uma estação de Palmas transmitindo música sertaneja antiga, Milionário em José Rico, Estrada da Vida. Que ironia! Hoje eu sei que nessa estrada eu não estou sozinho, mas eu tinha estado sozinho por 3 longos anos, até ontem, até aquele brejo, até aquela jovem grávida cercada de jacarés. Será que tudo isso era real mesmo? Ou eu tinha batido a cabeça em algum lugar e estava delirando num hospital? Não, era real. A dor nas costas era real. O cansaço era real. A mulher dormindo ao meu lado era real. E o perigo também. Foi quando eu vi os faróis, de novo, lá atrás. Distantes ainda, mas inconfundíveis. 2 pontos de luz vindo rápido. Meu coração disparou. Não podia ser. Olhei no retrovisor, apertando os olhos tentando identificar. A distância era grande demais. Podia ser qualquer um. Caminhão, carro, ônibus. Mas meu instinto gritava o contrário. Era ele. De alguma forma, o Davi tinha conseguido nos seguir. Talvez tivesse perguntado nos postos. Talvez tivesse visto a placa do meu caminhão. Talvez tivesse adivinhado que a gente ia para Palmas. Não importava como. Importava que ele estava lá e vinha rápido. Olhei para o velocímetro. 80 quilômetros por hora. Era tudo que o caminhão aguenta com a suspensão quebrada. Se eu forçasse mais, corria risco de perder o controle, capotar, matar a gente. Os faróis se aproximavam. 100 metros por segundo. Talvez mais. Luana se mexeu, acordando com o balanço diferente do caminhão. O que foi? Ela perguntou, a voz pastosa de sono. Não queria assustar, mas mentir seria pior. Tem alguém vindo atrás. Rápido! Ela sentou de uma vez, completamente desperta agora, e olhou pelo retrovisor lateral. É ele, ela disse, a voz fina. Eu sei que é ele. Você não pode saber. Tá longe demais. Eu sei, Zé. Ela agarrou meu braço. Eu sinto. É ele. A distância diminuía. 500 metros, 400. Eu precisava pensar. Rápido, olhei ao redor. Estrada reta, sem curvas. Sem saídas. Só asfalto e mato dos 2 lados. Quanto falta para Palmas? Luana perguntou, o pânico crescendo na voz. Olhei a placa que tinha acabado de passar. Palmas, 35 peturs, 35 quilômetros. Talvez meia hora se eu conseguisse manter essa velocidade. Mas o carro atrás chegaria em nós muito antes disso. 300 metros, 200. A luz alta acendeu, cegando meu retrovisor. A buzina começou, longa, insistente, raivosa. Era ele, não tinha mais dúvida. O que a gente faz? Luana gritou. Ele vai nos tirar da estrada, vai nos matar. Pensei em acelerar, mas não adiantaria. Pensei em frear de repente, fazer ele bater, mas podia nos matar também. E então eu tive uma ideia. Louca, arriscada, mas era tudo que eu tinha. Luana, pega meu celular ali no porta-luvas. O quê? Pega. Agora. Ela abriu o porta-luvas com mãos trêmulas e pegou o celular velho. Liga para 190, Polícia Rodoviária. Mas você disse que... Eu sei o que eu disse, mas agora não tem escolha. Liga! Ela discou, os dedos tremendo. O carro preto colou na traseira do caminhão, tão perto que dava para ver o motorista. Homem, forte, de óculos escuros mesmo sendo de madrugada. Começou a dar sinal de luz, buzinar mais forte. Alô? Luana falou no telefone. Alô, por favor, a gente precisa de ajuda.
Tem um homem nos perseguindo na rodovia. Ele quer nos machucar. Ouvi a voz metálica do atendente do outro lado fazendo perguntas. TO 222, altura do quilômetro. Ela olhou para mim. 185, falei vendo a placa passar. Quilômetro 185, indo sentido Palmas. É um carro preto sedã, não sei a placa. Ele tá colado na gente. Por favor, mandem ajuda. O carro preto tentou ultrapassar pela esquerda. Joguei o caminhão para a esquerda, bloqueando. Ele recuou, tentou pela direita. Bloqueei de novo. Ficamos nesse jogo mortal por 2, 3 quilômetros. E então, ele fez o impensável. Acelerou ainda mais e bateu de leve na traseira do caminhão. O impacto fez a gente chacoalhar. Luana gritou, largando o celular. Filho da puta! Gritei. Ele bateu de novo, mais forte. O caminhão derrapou. Perdi parte do controle. As rodas traseiras saíram da pista, pegando no acostamento de terra. Lutei com o volante, corrigindo, trazendo de volta para o asfalto. Suor escorria pelo meu rosto. As mãos apertavam o volante com tanta força que as juntas ficaram brancas. Zé! Luana gritou. Farol à frente! Olhei. Vindo na direção oposta, ainda longe, mas se aproximando, uma viatura. Polícia rodoviária. A luz azul e vermelha girando no teto. Graças a Deus. O carro preto viu também. E freou. Freou forte, levantando fumaça dos pneus, diminuindo velocidade, se afastando do caminhão. A viatura passou por nós. Viu o policial olhando, avaliando, e continuou em frente, indo direto atrás do carro preto. Ouvi a sirene ligar. Diminuí a velocidade, saindo da pista, parando no acostamento com o motor ainda ligado, tremendo. Luana estava curvada, chorando, as mãos no rosto. Acabou, eu disse também tremendo. Acabou, Luana. A polícia pegou ele. Você não entende. Ela soluçou. Ele vai inventar alguma história. Vai dizer que eu que fugi com algo dele. Que ele só queria conversar. Ele sempre convence todo mundo. Ele é bom nisso. Ela tinha um ponto, mas pelo menos agora ele estava parado, sendo questionado. E a gente tinha alguns minutos de vantagem. A gente vai embora, falei. Agora, antes que ele consiga convencer alguém. Mas antes que eu pudesse voltar para a pista, outra viatura apareceu, vindo na nossa direção, e parou atrás do caminhão, bloqueando. Merda! Um policial desceu. Alto, forte, de colete à prova de balas, mão perto da arma. Documentos, ele disse ao se aproximar da janela. Peguei minha carteira com mãos ainda trêmulas e entreguei. CNH, documentos do caminhão. Ele olhou tudo com calma. Depois olhou para Luana. E a senhora? Eu não tenho documento aqui, ela disse, a voz fina. Nome completo? Luana Cristina Ferreira. Ferreira. Ela tinha usado meu sobrenome. Inteligente. O policial anotou tudo numa prancheta. O que aconteceu aqui? Por que aquele carro estava perseguindo vocês? Respirei fundo. Momento da verdade. Oficial, ela é... Hesitei. Namorada, parente. Ela é uma pessoa que eu estou ajudando. Ela fugiu de um relacionamento abusivo. O marido dela batia nela. Batia mesmo estando grávida. Ela fugiu e eu a encontrei desacordada na estrada. Estava levando ela para Palmas, para a casa da tia dela, quando o ex-marido começou a nos perseguir. O policial me olhou. Depois olhou para Luana. É verdade isso, senhora? Luana assentiu, as lágrimas ainda descendo. Ele me batia. Aqui, ó. Ela levantou a blusa mostrando a barriga. Tinha marcas roxas, hematomas antigos e novos. Ele fez isso e disse que ia matar minha filha se eu tentasse sair. O rosto do policial mudou, endureceu. O nome dele? Davi Moreira. E ele está naquele carro preto? Sim, o policial pegou o rádio e falou algo que não consegui ouvir direito. Depois voltou sua atenção para a gente. Vocês vão ter que vir para a delegacia, prestar depoimento. Os dois. Meu estômago afundou. Oficial, ela precisa de médico. Ela teve contrações hoje. Precisa ser examinada. Vou chamar uma ambulância.
Mas primeiro delegacia. Isso aqui é caso de polícia agora. Olhei para Luana. Ela me olhou de volta, os olhos cheios de medo. E eu entendi que não tinha mais como fugir. A estrada tinha acabado. Agora vinha a parte mais difícil. Convencer a lei de que a gente era vítima, não criminoso. E torcer para que o Davi não tivesse tanto poder quanto Luana achava que ele tinha. Meia hora depois, estávamos dentro de uma delegacia em Palmas. Sala pequena, clara demais, cheirando a café velho e papel. Eu sentado numa cadeira dura. Luana em outra ao lado, com uma policial feminina fazendo perguntas. Do outro lado do corredor, em outra sala, estava o Davi. Dava para ouvir a voz dele, alta, confiante, controlada. Eu só queria trazer minha esposa de volta para casa, doutor delegado. Ela tá grávida, não tá pensando direito. E esse homem aí, eu nem sei quem é, convenceu ela a fugir comigo. Deve querer dinheiro. Minha família tem dinheiro, o senhor entende? Raiva ferveu no meu peito. O delegado entrou na nossa sala. Homem de uns 45 anos, cara cansada, barriga de cerveja. Senhor José, ele começou. O senhor conhecia a moça antes de hoje? Não. E mesmo assim decidiu ajudá-la? Sim. Por quê? Porque ela estava desmaiada na beira de um brejo. Grávida, precisando de ajuda. Eu não sou o tipo de homem que vê isso e passa direto. Ele me estudou por um momento. E o senhor viu as agressões? Viu ele bater nela? Não. Mas eu vi as marcas. Vi o medo nos olhos dela. E vi o jeito que ele dirigia atrás da gente. Aquilo não era de alguém preocupado. Era de alguém caçando. O delegado se virou para Luana. Senhora Luana, a senhora quer registrar um boletim de ocorrência contra seu marido? Luana olhou para mim, depois para o delegado, e disse com uma firmeza que eu não esperava. Quero registrar tudo. Cada soco, cada ameaça, cada vez que ele disse que ia matar minha filha. Eu quero que fique registrado, porque eu não vou voltar para ele, nunca mais. O delegado assentiu. Então vamos fazer isso direito. E pela primeira vez desde que a noite começou, eu senti uma pontinha de esperança. Talvez a estrada tivesse acabado, mas talvez, só talvez, a gente tivesse chegado num lugar melhor. Fim do capítulo 7. Continue e alongue o próximo capítulo 15 e 26. Capítulo 8. Onde a estrada recomeça. A madrugada já clareava quando saímos da delegacia. Foram 4 horas. 4 horas de depoimento, de perguntas repetidas, de formulários, de espera. Luana teve que contar tudo desde o início. Como conheceu o Davi, os primeiros sinais de abuso, as agressões, a gravidez, a fuga. Cada palavra parecia arrancar um pedaço dela, mas ela contou. Contou tudo. Fizeram exame de corpo de delito. Fotografaram cada hematoma, cada marca roxa, cada arranhão. A médica legista, uma mulher de olhar gentil e mãos firmes, segurou a mão de Luana e disse: "Você foi muito corajosa, filha. Muito corajosa." E Luana chorou. Chorou como quem finalmente teve permissão para chorar. O Davi ficou em outra sala o tempo todo. Eu ouvia a voz dele de vez em quando, ainda tentando controlar a narrativa, ainda tentando se fazer de vítima. Mas o delegado, que no fim das contas era mais esperto do que parecia, não estava comprando. Especialmente depois que acharam no carro do Davi uma arma sem registro e mensagens no celular dele que confirmavam as ameaças. "Se você sair de casa, eu te encontro. Não importa onde você esteja. Essa criança é minha e você também. Ninguém vai tirar o que é meu. Fuja se quiser, mas não vai chegar longe. Nunca chega." Mensagens que gelaram o meu sangue quando o delegado leu em voz alta. "Isso aqui é prova", o delegado disse, batendo na mesa com a impressão das mensagens. "Ameaça, perseguição, porte ilegal de arma. Ele não vai sair daqui tão cedo." Luana soltou um suspiro de alívio tão profundo que pareceu esvaziar todo o ar do pulmão. Mas ainda havia um problema. "Senhor José", o delegado me chamou quando estávamos quase liberados.
Tecnicamente, o senhor não cometeu nenhum crime. Ajudar alguém em perigo é direito de qualquer cidadão. Mas eu preciso saber, o senhor tem intenção de continuar com a moça? A pergunta me pegou desprevenido. Como assim? Ela vai precisar de um lugar para ficar, de alguém para cuidar dela até o bebê nascer. A tia dela em Palmas? Ele olhou para a papelada. Aparentemente não foi localizada. O telefone que a moça tinha não funciona mais. Meu coração afundou. Como não foi localizada? A ligação que fizemos caiu direto na caixa postal. E o endereço que ela passou não existe mais. Foi demolido faz 2 anos para construir um prédio. Olhei para Luana. Ela estava sentada numa cadeira do lado de fora da sala, abraçada com ela mesma, olhando para o nada. Sem tia, sem casa, sem ninguém. Só ela, a barriga e o vazio. E a família dela? Perguntei. Ela não tem mais ninguém? Segundo ela, não. A avó morreu. Os pais morreram quando ela era criança. Essa tia era a única parente que restava. E agora ela não tem ninguém. O delegado me olhou com aquele olhar que dizia mais do que palavras. O senhor parece ser um homem decente, senhor José, mas eu preciso perguntar, o senhor tem condições de assumir essa responsabilidade? Porque se não tiver, a gente vai ter que acionar o conselho tutelar, assistência social, ver se consegue um abrigo para gestante. Não, falei antes que ele terminasse. Não vão colocar ela em abrigo. Então o senhor vai? Respirei fundo. Olhei para Luana através da porta de vidro. Ela tinha virado o rosto e me olhava também. Os olhos vermelhos, cansados, mas ainda com aquela pontinha de esperança que fazia meu peito apertar. Vou levar ela comigo, falei. Para minha casa, em Anápolis. Vou cuidar dela até o bebê nascer. E depois, a gente vê. O delegado assentiu, satisfeito. Vou precisar dos seus dados completos. Endereço, telefone, CPF, caso a gente precise entrar em contato. E o senhor vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Sem problema. Assinei tudo que me pediram, dei todos os dados, e quando finalmente saímos daquela delegacia, o sol já estava alto, esquentando o asfalto de Palmas, prometendo mais um dia escaldante. Luana parou na calçada, piscando contra a claridade. A tia não existe mais, ela disse, a voz sem vida. Eu sei. Eu não tenho para onde ir. Eu sei. Eu não tenho nada, Zé. Nada. Só essa roupa que você me deu e uma filha na barriga que vai nascer daqui a poucas semanas. Eu sei. Ela me olhou, os olhos cheios de lágrimas que se recusavam a cair. Por que você está fazendo isso? Ainda? Você já fez mais do que qualquer pessoa faria. Já me salvou. Já me trouxe até aqui. Você podia ir embora agora. Ninguém ia te julgar. Por que você ainda está aqui? Pensei na resposta por um segundo e então falei a verdade. Porque faz 3 anos que eu moro sozinho numa casa que era para 2 pessoas. Porque faz 3 anos que eu acordo e não tenho motivo para acordar. Porque faz 3 anos que eu sou um caminhão sem carga, rodando no vazio. E você e essa criança que vem vindo, vocês me deram um motivo, um lugar para chegar. E eu não vou abandonar isso. Não vou abandonar você. As lágrimas dela finalmente caíram. Ela deu um passo à frente e me abraçou, forte, desesperado, como quem se agarra à última tábua no meio do naufrágio. E eu abracei de volta, porque no fim a gente estava na mesma, 2 náufragos se segurando para não afundar. A viagem de volta para Anápolis foi longa. O caminhão quase não aguentou. A suspensão quebrada fazia cada quilômetro ser uma tortura. Mas a gente chegou, devagar, gemendo, chacoalhando, mas chegou. Era quase noite quando eu parei na frente da minha casa. Casa simples, pequena, 3 cômodos. Quintal de terra batida com um pé de manga que a Cida tinha plantado. Pintura descascada, portão enferrujado, mas era meu. E agora, pela primeira vez em 3 anos, não ia estar vazio. É aqui, falei desligando o motor.
Luana olhou pela janela, avaliando. É bonita. É velha e pequena, mas é limpa e tem espaço. Descemos. Ajudei ela a caminhar até a porta. Abri com a chave enferrujada que não usava fazia semanas. Eu passava mais tempo na estrada que em casa. A porta rangeu ao abrir. Cheiro de casa fechada. Poeira. Silêncio. Acendi a luz. A sala era do jeito que eu tinha deixado. Sofá velho. Televisão antiga. Foto da Cida na parede. Sorrindo, feliz, viva. Luana olhou para a foto. Ela é linda. Era, corrigi, a voz mais rouca que eu queria. Ela ia gostar de mim? A pergunta me pegou no peito. Ia. Com certeza. Ela sempre gostou de gente que lutava. E você lutou. Muito. Mostrei o resto da casa para ela. A cozinha pequena, mas funcional. O banheiro com chuveiro elétrico. E o quarto de hóspedes. Que na verdade nunca tinha sido usado porque a gente nunca teve hóspede. Pode ficar aqui, falei. A cama é boa. O colchão é novo. Eu comprei faz uns meses pensando que, sei lá, que talvez alguém viesse visitar algum dia. Ninguém nunca veio. Mas agora tinha alguém. Obrigada, Luana disse sentando na cama, passando a mão no lençol limpo. Por tudo. Eu nunca vou conseguir te pagar. Não precisa pagar nada, só precisa cuidar de você e dessa menina aí dentro. Ela sorriu, um sorriso pequeno, cansado, mas real. Cecília. O nome dela é Cecília. Cecília, repeti. Nome bonito. Era o nome da minha avó, a benzedeira. A que dizia que eu tinha proteção. Pensei nos jacarés, naquele círculo impossível, naquele milagre que salvou a vida dela. Acho que sua avó tinha razão. Luana deitou na cama, fechou os olhos e suspirou. Zé? Você acha que a gente vai ficar bem? Eu e a Cecília? Olhei para ela, para aquela menina que tinha passado pelo inferno e ainda conseguia perguntar sobre o futuro. Acho que vocês vão ficar mais que bem. Vocês vão ficar ótimas. Ela sorriu de novo, já caindo no sono. E você? Eu? Você vai ficar bem também? Pensei na pergunta. Pensei na Cida, pensei nos 3 anos de vazio, pensei na estrada, pensei no brejo, pensei em tudo que tinha acontecido nas últimas 24 horas e percebi que pela primeira vez em muito tempo a resposta era sim. Vou, falei. Eu também vou ficar bem. 3 semanas depois, a casa tinha mudado. Não fisicamente. Ainda era a mesma casa pequena e velha, mas no clima, no ar, tinha vida. Luana tinha enchido o quarto dela com coisas que a gente foi comprando aos poucos. Berço de madeira, fraldas, roupinhas pequenas, cobertorzinho rosa. Ela passava horas arrumando, desarrumando, imaginando como seria quando a Cecília chegasse. Eu tinha voltado a trabalhar. Fretes curtos, só dentro de Goiás, nunca mais de 2 dias fora, sempre com o celular ligado, sempre avisando onde estava. E todas as noites eu voltava para casa, e todas as noites tinha alguém esperando. Alguém que perguntava como foi o dia, que esquentava comida, que sentava comigo na sala e conversava sobre tudo e sobre nada. Alguém que fazia a casa parecer casa de novo. Foi numa tarde de janeiro, calor de rachar pedra, que o telefone tocou. Era Luana. Voz tensa. Zé, acho que chegou a hora. Larguei tudo. Peguei o carro velho que eu quase não usava e voei para casa. Encontrei ela na sala, segurando a barriga, respirando fundo. Contrações, ela disse. De 5 em 5 minutos. Hospital agora. A levei para o hospital público de Anápolis. Demos entrada. Enfermeiras pegaram ela numa cadeira de rodas e sumiram pelos corredores. Fiquei na sala de espera, sozinho, andando de um lado para o outro, rezando. Eu que não rezava fazia 3 anos, rezava. Deus, se o Senhor está aí, se o Senhor está ouvindo, protege ela, protege a Cecília, por favor. 2 horas depois, uma enfermeira apareceu. Senhor José? Levantei num pulo. Sim? Ela sorriu. É uma menina, linda, saudável. 3,2 quilos.
Mãe e bebê passam bem. Quase caí de joelhos ali mesmo. Posso ver? Pode. Vem comigo. Segui ela pelos corredores brancos, cheirando a desinfetante e vida nova. E então eu vi Luana deitada na cama, cansada, suada, mas sorrindo. Sorrindo como eu nunca tinha visto ela sorrir. E nos braços dela, embrulhada num cobertorzinho rosa, uma coisinha minúscula. Cecília, cabelo pretinho, olhos fechados, mãozinhas minúsculas apertadas em punho. Perfeita. Quer pegar? Luana perguntou. Eu? Não, eu não sei. Pega, Zé, por favor. Com cuidado, com medo de quebrar, peguei aquele bebezinho nos braços. Leve, quente, viva. E ela abriu os olhos, me olhou, e eu juro por Deus que naquele segundo, alguma coisa dentro de mim que tinha morrido 3 anos atrás, ressuscitou. Oi, Cecília, sussurrei. Bem-vinda ao mundo, pequena. Seu caminho foi difícil, mas você chegou. E agora? Agora você tem uma mãe que te ama mais que tudo. E tem um velho caminhoneiro que vai fazer de tudo para te proteger. Para proteger vocês duas. Lágrima escorreu sem pedir licença. Luana segurou minha mão livre. Obrigada, Zé, por tudo. Por nos salvar. Por nos dar um lar. Por ser família, quando a gente não tinha ninguém. Olhei para ela, para aquela menina que tinha se tornado mulher na dor, que tinha se tornado mãe na luta, que tinha se tornado parte da minha vida sem eu perceber. Vocês são minha família agora, falei. Se vocês quiserem. A gente quer, ela respondeu sorrindo através das lágrimas. A gente quer muito. 6 meses depois, a casa tinha virado outra. Tinha brinquedo espalhado. Tinha cheiro de talco e leite. Tinha choro de bebê de madrugada e risos de bebê de manhã. Tinha vida, barulho, bagunça. Tinha família. Luana tinha arrumado emprego numa padaria perto de casa. Meio período. Para ajudar com as despesas, ela dizia. Eu dizia que não precisava, mas ela insistia. Queria contribuir. Queria se sentir útil. E a Cecília crescia, sorridente, forte, curiosa. Toda vez que eu chegava da estrada, ela me olhava com aqueles olhos grandes e sorria. E meu coração derretia. Foi numa dessas tardes, voltando de um frete em Goiânia, que eu passei pelo brejo. O brejo onde tudo começou. Parei o caminhão, desci. Fui até a beira da água. Os jacarés ainda estavam lá. 3, 4 deles, tomando sol, imóveis como pedras. Fiquei ali olhando, tentando entender. Por que eles protegeram ela? O que os fez fazer aquilo? Nunca ia ter resposta. Alguns milagres não têm explicação, só tem propósito. E o propósito daquele milagre tinha sido claro: salvar 2 vidas. 3, se contar a minha. Obrigado, falei em voz alta, sentindo idiota, mas sentindo certo também. Não sei se vocês entendem, mas obrigado por proteger ela, por me dar uma chance de ser útil de novo, de ser gente. Os jacarés não se mexeram, mas um deles, o maior, abriu um olho, me olhou e fechou de novo, como se dissesse: de nada, velho, agora vai cuidar delas. Voltei para o caminhão sorrindo, e quando cheguei em casa, Luana estava na porta com a Cecília no colo. Demorou, ela disse, mas estava sorrindo. Trânsito, menti. Peguei a Cecília no colo. Ela agarrou meu dedo com a mãozinha forte e deu aquele risinho gostoso de bebê. Entramos juntos. Fechei a porta atrás de nós. E pela primeira vez em 3 anos, eu me senti completo. A estrada ainda estava lá. Sempre ia estar. Era parte de quem eu era, mas agora ela tinha um destino, tinha um lugar para voltar, tinha uma casa com luz acesa, tinha gente esperando, tinha amor. E no final, era só isso que importava. Epílogo. Anos depois, quando a Cecília já tinha 5 anos, ela me perguntou: Tio Zé, conta de novo a história de como você conheceu a mamãe. Eu olhei para Luana. Ela sorriu. Aquele sorriso que ainda me aquecia por dentro. Né, quer mesmo ouvir de novo? Quero!
Com os jacarés, essa parte é a melhor. Ri. Tá bom. Então senta aqui e escuta direitinho. E contei sobre a estrada, sobre o brejo, sobre os jacarés que protegeram uma mulher que eu nem conhecia, sobre a fuga, sobre o medo, sobre a coragem e sobre como às vezes, quando tudo parece perdido, quando a estrada parece não ter fim, Deus manda um sinal. Não sempre do jeito que a gente espera. Às vezes, Ele manda jacarés. Às vezes ele manda um caminhoneiro viúvo, às vezes ele manda uma segunda chance de amar, de cuidar, de ser família. E quando ele manda, a única coisa certa a fazer é aceitar e seguir em frente, porque no final a estrada sempre leva para casa. Sempre. Fim. Mensagem final. Esta história é sobre segundas chances, sobre como a empatia pode salvar vidas, a dos outros e a nossa própria. Sobre como, às vezes, quando estamos mais perdidos, encontramos exatamente o que precisávamos sem saber que estávamos procurando. E sobre como o amor não tem só uma forma. Pode ser romântico, pode ser familiar, pode ser simplesmente humano. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, sempre há um caminho, sempre há esperança e sempre há gente disposta a estender a mão se você deixar. Para vítimas de violência doméstica no Brasil, ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Você não está sozinha.